Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Hans Niemann é campeão do Tournament of Peace 2023 com uma rodada de antecedência. Sim, meus amigos, ainda falta uma rodada e o Hans Niemann já é campeão, fazendo próximo de 3.000 de performance de rating nesse torneio, se aproximando dos 2.700 de rating mais uma vez. Hans Niemann fez um torneio impecável e a gente vai ver aqui agora essas partidas, esses relatórios, a precisão e tudo mais que tornaram aí, que fizeram o Hans Niemann campeão desse torneio com 3.000 de performance. Essa partida aqui ele está jogando contra ninguém mais, ninguém menos do que Vassil Ivanchuk. E Hans Niemann abre com o peão do rei, temos E5. Os cavalos são desenvolvidos, Petrov. Niemann entra nas linhas de Petrov, cavalo toma D6, cavalo volta, cavalo por E4, D4. Temos aqui D5, lances mais jogados aqui de Petrov, bispo D3. E aqui bispo D6, de longe é mais jogado. Ivanchuk faz o lance cavalo C6, tá bom também. Roque foi jogado bispo em E7, uma abordagem diferente aqui do Ivanchuk, mas não é novidade teórica nem nada, existe. Cavalo BD2, cavalo toma, bispo toma. E aqui bispo G4, cravando o cavalo, colocando pressão no peão central. Niemann defende com C3 e o Ivanchuk faz o roque, coloca o rei em segurança. Até aqui, bem equilibradinho. H3 ataca o bispo H5, G3 aqui pelo Hans Niemann, um lance bem diferente. Será que o Niemann quer com esse lance? Dama D7, rei G2, faz a proteção aqui do peão de H3, interessante. G3 com rei G2. Temos o lance bispo G6 e agora bispo em F4. Temos bispo toma, dama toma. E aqui bispo D6 combatendo o bispo de casas escuras. Cavalo G5 foi jogado pelo Niemann, já ameaçando o checkmate. Algo deve ser feito, não existem tantas opções de defesa assim. G6 foi jogado, temos trocas. Bispo toma, dama toma e a torre vem para a coluna E e a torre combate a coluna E e o Niemann joga um H4. Cara, posição bem equilibradinha, bem jogadinha pelos dois aqui. Cavalo D8 manobra o cavalo Vassil Ivanchuk, knight back, knight back. E o Niemann segue aqui com H5, cara, um lance que incomoda bastante. Temos o cavalo em E6 atacando esse poderoso cavalo. O cavalo volta para F3. C6 protege o peão central. E a torre vem para H1. Cara, é incômodo jogar contra isso. Essa torre na coluna H. Essa pressão que está existindo na ala do rei é bastante incômodo. Apesar de que a dona Barrilda está dizendo que está equilibrado. Ivanchuk segue nessa posição com o lance G5. Um lance que visa manter aí a coluna fechada. Os cavalos em E5, H6. Agora, Hans Niemann. Vamos analisar aqui rapidamente. Hans Niemann quer continuar o ataque. Como é que ele faz para continuar esse ataque aqui? Esse peão está enfraquecido. Ele traz a dama para próximo do rei. Ivanchuk ataca com o cavalo G7. Parece que tudo bem. Tá atacando a dama, tá atacando o peão. E aqui dama D7 jogado pelo Niemann. E depois então de dama toma, cavalo toma. E a torre do Ivanchuk tá presa. Mas por que ele jogou isso? Calma. Torre toma, torre toma. Torre toma. E aqui o Hans Niemann poderia jogar simplesmente torre toma. E a partida poderia seguir aqui com torre D8 ou torre E8. No entanto, nessa posição, Hans Niemann vai para o lance, absolutamente melhor lance da posição. Primeiro, cavalo em F6, cheque. E depois de rei H8, torre por E1. A coluna E é do Hans Niemann. Não dá mais para combater a coluna E. E o rei também não consegue jogar. E o cavalo tá protegendo o peão de H5. Que legal, hein? Caraca. Seguimos com o cavalo em E6. Niemann segue com a subida de torre, torre em E5. A5, cavalo G4 atacando o peão de H6. Rei H7 faz a proteção, torre F5. E nós temos aqui rei G7. A torre vem para F6, pressão no peão de H. Torre H8 protege. Cara, que pressão é essa? E A4, tentando paralisar tudo na ala da dama. E aqui, Ivanchuk segue com B6. Temos o lance F4, atacando na ala do rei. Peão toma, peão toma. E aqui, torre C8. Ivanchuk tenta alguma coisa. Já é difícil de achar um lance aqui, né? Sobrou talvez aqui um B5. Não sei, mas tá vindo F5. Não tá fácil a posição. O Ivanchuk joga com torre C8. E aqui F5 chega de qualquer maneira. Cavalo vem para G5. Niemann captura o peão de H6. Cara, não é possível. Colapsou a posição aqui do Ivanchuk. Cavalo E4 foi jogado, rei F3. A torre vem para casa de C7 e rei F4, cara, levando o rei para o jogo. Olha aí, quem diria? E Niemann levando o rei para cima do rei do Ivanchuk. Cavalo D2 foi jogado, torre D6.
Cavalo vem para C4, H6 com cheque. O rei vai para H7, mas depois de torre D8. Vassil Ivanchuk, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Rafa, um peão a mais só porque a barrinha tá dando 4 pontos de vantagem aqui, né? Que loucura é essa? E realmente aqui as pretas já não tem mais o que fazer. Por exemplo, uma possível continuação aqui. Vamos inserir uma continuação. Cavalo por peão. Tá vindo rei G5. Ah, mas aí caiu outro peão. Tá vindo cavalo F6 mate. Ou seja, tá vindo mate aí, né? Então, torre D8 foi jogado preparando rei G5 com cavalo F6 com rei de mate. E não há uma maneira muito simples de defender. Talvez cavalo D2, vamos inserir outra continuação aqui. Talvez cavalo D2, porque se o rei chegar aqui, você vai dar cheque. E aqui a partida pode seguir das mais diversas maneiras. Torre B8 atacando o peão. Cavalo centraliza aqui em E4, cai mais um peão. Ou seja, a posição desmorona com esse. Provavelmente vai cair esse. As brancas vão ter peão passado. Aqui na ala da dama logo mais. Não tem como parar isso daqui, né? Fora sempre a ameaça do mate ali, a rede de mate, né? Cara, uma partida espetacular aqui, impecável, na verdade, do Hans Niemann. Ele fez 95,3% de precisão, cometeu uma imprecisão apenas e jogou com uma performance de 2.900 nessa partida. Bora ver a próxima partida aqui do Niemann. Ele está de negras, jogando contra o Zdenko Kozul, que é um jogador, um grande mestre, na faixa aí dos 2.500 de rating. Opa, cadê aqui? Opa, tá aqui, agora sim, hein? Então não tava mostrando aqui. Vamos trazer a dona Barrilda também. Bem, temos aqui a abertura com o peão dama, cavalo F6 jogado pelo Niemann. C4, E6, G3, indo para o fianqueto. Temos C5 atacando o centro D5. Peão toma, D6. A gente caiu num gambito, na abertura Benoni, a Benoni. A Benoni pode virar uns gambito Benko, mas aqui não é o gambito Benko. Aqui é tipo uma Benoni, né? Cavalo C3 foi jogado, G6. Temos bispo G2, bispo G7. Cavalo F3, Roque, coloca o rei em segurança, Roque faz a mesma coisa. E aqui torre 8. Como se joga mesmo na Benoni, pressionando o centro, né? Evitando E4. Cavalo D2 foi jogado, renovando a ameaça de E4. Mais do que isso, esse cavalo vai para o calcanhar de Aquiles da Benoni. A6 foi jogado A4, não permitindo jogar o B5. E depois de cavalo de bem em D7, A5, evitando de B5 de uma vez por todas. B5 foi jogado, né? Evitando B5 de uma vez por todas. Hold my beer, né? Hold my beer. B5 jogado aqui de qualquer maneira pelo Niemann. Temos peão toma, ampassant, cavalo toma. E agora, cavalo B3 foi jogado aqui pelo Kozul. Temos o bispo na casa de F5, uma boa diagonal aqui das casas claras. O cavalo vem para a casa de A5 e agora cavalo E4 jogado aqui pelo Niemann. Sai da frente do bispo, começa um ataque na ala da dama. Temos torre em A3 protegendo tudo. E agora a dama aqui na casa de D7 jogado pelo Niemann, conectando as torres, finalizando o seu desenvolvimento. Bispo D2 foi jogado, H5 atacando na ala do rei. H4 para as ambições, torre de A em B8 e aqui bispo F4 jogado. Pressão no peão de D6, torre de B em C8 e aqui F3 atacando o cavalo. E o Niemann segue com bispo cheque aqui, já temos confusão. O rei vai para casa de H2, temos trocas. Cavalo toma, peão toma e o bispo atacado vem para E3, bloqueando esse peão aqui de E2. Os bispo toma, a torre vem para casa de B3. Niemann segue com a dama na casa de A4 e agora esse cavalo tá caindo, mas também tá caindo este outro cachorro. Temos trocas, torre por B6, dama por A5, torre por D6, dama por C3, que loucura. E agora a torre por A6 e o Niemann, portanto, tem um peão a menos aqui nessa posição. No entanto, este peão está bloqueado e o Niemann tem um peão passado. Yes, that's crazy stuff. C4 jogado agora pelo Niemann. Temos torre C6 tentando enfraquecer o domínio aí na coluna C. Dama B2 ou abre alas que eu quero passar. Abrindo alas para o peão passado. Temos torre toma, bispo toma, dama em A1 jogado aqui pelo Kozul. E o Niemann segue disparando o peão. C3. Temos dama em A8 indo para o contra-jogo. Torre por E2 jogado pelo Hans Niemann, meus amigos. Como assim? Né? Como assim que passa aqui o que está acontecendo? Como é que tá o tempo aqui do Hans Niemann? 3 minutos. Ele me encontra até que com velocidade esse lance, que é bizarro. Sacrificando o bispo com cheque. Vamos ver como é que segue aqui a partida. Dama por C8 com cheque, rei G7. Dama volta para H3 para defender, no entanto, C2 disparando o peão passado. G4 foi jogado torre D2. Temos F4.
O Kozul tem alguns tempos aqui, mas não tá ajudando, porque agora o Niemann joga com torre D1. A torre vem para F2 em segurança, a Niemann segue com mais um lance espetacular. Aqui o ponto todo é que o peão tá cravado. Se você promover, pode não ser bom. Vai ficar com uma qualidade a mais, 2 peões a menos. O Niemann simplesmente joga com dama D4 nessa posição, meus amigos. Caraca. E nessa posição, Kozul abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Vai promover. E se capturar o peão, leva cheque mate aqui. Sequência de mate. Vamos ver a sequência de mate aqui. Não sei se é mate, né? Vamos ver essa sequenciazinha aqui, ó. Se torre toma, vamos inserir aqui uma continuação. Temos dama G1 com cheque. Rei G3, torre D3. É mate, sim. Sequência de cheque mato, né? Não dá pra cobrir de bispo porque o bispo está cravado. Que beleza, hein? Que beleza. Que bela partida do Hans Niemann. Temos mais uma precisão aqui astronômica. 97,6% de precisão para o Niemann. 88,1% para o adversário. Mais uma performance bizarra. 3.000 de performance aqui para o Hans Niemann. Bora para a próxima partida. Vamos lá. Niemann contra o Robertinho Zelsic. Olha aí o Zelsic. Vamos ver então essa partida aqui. É um grande mestre já. Com menos de 2.500 de rating. Não vai ser o mais desafiador para Hans Niemann. No entanto... o xadrez não permite desaforo. O Niemann vai ter que jogar bem aqui. Abre com o peão do rei. Temos Caro-Kann. Cadê jogadores aí de Caro-Kann, né? A variante do avanço foi jogada com C5. E aqui cavalo F3, cavalo C6 e peão toma, como tá na moda jogar, né? E6 foi jogado. Bispo vem para E3, segura a rapadura. Cavalo vem para H6, C3 foi jogado pelo Niemann. E aqui o cavalo vem para F5 atacar o bispo. Temos bispo D4. Bispo vem para casa de D7. Bispo B5. Temos cavalo por E5 recuperando o peão. Que raio de lance é esse, né? Esse lance ataca o bispo, né? E se o bispo toma, o cavalo volta. Bem interessante. A partida seguiu com cavalo por E5, bispo por B5, recupera a peça. E com isso o Robertinho aqui, o Zé Roberto, recupera aqui o material, né? 7 peões aí para cada um. A4 foi jogado, bispo volta para D7, temos A5 pelo Niemann, A6 para tudo. Roque, bispo vem para casa de E7. E aqui temos trocas. Cavalo por bispo, dama por... E aqui B4 jogado pelo Hans Niemann. Faz aqui realmente um batalhão na ala da dama bastante interessante. Roque foi jogado. Temos o cavalo em D2 desenvolvendo finalmente. Bispo manobra para D8, bispo em E5. F6 tira o bispo daí. O bispo vem para G3. Temos cavalo toma e peão toma. E bispo em C7. Batalha de peças menores. Cavalo contra bispo, meus amigos. Que loucura de partida. Hans Niemann segue com o cavalo C4. Que é isso? Aproveitando a cravada aqui do peão. Temos torre de A em D8 protegendo a dama, ameaçando o cavalo. Portanto, o cavalo vem para casa de B6, dama sai. E aqui torre em E1 atacando este peão central. H6 foi jogado, dama D3. Já tenta ocupar aqui a casa enfraquecida. E5 foi jogado, torre de E em D1. E agora bispo por cavalo foi jogado. Temos trocas, portanto, peão toma e torre em D7. So far, so good. Bem equilibrado aqui até agora. O Hans Niemann segue com dama em F5. Torre E8 foi jogado e agora torre em D2. Temos torre de E em D8. Niemann segue com F4, atacando aqui os peões, buscando atividade. E4 foi jogado torre D4, parando os peões. E aqui rei vem para casa de F7. Niemann segue com dama em H5, cheque. O rei volta para F8. E aqui o Niemann joga com G4, meus amigos. Sim, agora começa a pegar fogo isso. Dama vem para casa de E6. Niemann segue com torre de A em D1. Permitindo o lance E3 que foi jogado. Niemann segue com dama em F5, propondo trocas. E trocar as damas aqui é bem estratégico. Esse lance exclama duas. Tenta aqui realmente deixar esses peões aqui enfraquecidos demais. Quem tá dando suporte é a dama. Por que não eliminar a dama, né? Belo lance aqui, bela estratégia. Dama em E7 foi jogado torre 1, agora atacando esse peão que avançou demais. A5 tenta um contra-jogo na ala da dama e o Niemann segue com G5, meus amigos. G5, que lance, né? Quantos de nós iríamos querer ir atrás desse peão, né? Começar a bombardear esse peão. Mas não, aqui G5 faz bastante sentido, seguindo o ataque na ala do rei. Peão por B4, G por H6, cara, que loucura. B por C3 e aqui Niemann joga com H7. O Zé Roberto acha que tá tudo bem, porque ele joga agora com rei F7, fala, eu segurei a promoção. Ah, mas dama H5 cheque G6, tá atacada a dama, não dá tempo ainda de promover, né? Aqui você vai tirar a dama e as pretas podem até continuar atacando. Posição bem confusa, bem complicada.
No entanto, nessa posição, o Hans Niemann vai para um lance brilhante. O único lance bom aqui que justifica essa barrilda, dando vantagem aqui para as brancas. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance do Hans Niemann. O que é isso, meus amigos? Promoção para cachorro. Meus amigos, promoção para cavalo é sempre emocionante, né? A ideia é que aqui não dá tempo de capturar a dama, né? Esse lance vem com cheque e se você quiser eliminar esse cavalo, você vai perder uma qualidade. As brancas vão ficar... Na verdade, as brancas vão ficar com uma torre a mais, né? Aqui rei G7 foi jogado, temos cavalo por G6, dama por C5, Zé Roberto vai pro contrajogo forte, ele tem alguns peões a mais, ele tem peões passados avançados, a torre tá atacada, cara, o que jogar nessa posição? Hans Niemann vai para mais um lance brilhante, cavalo por dama, tô brincando, aqui ó, o chat GPT faria o Bard, né, o Bard faria isso, cavalo H4, meus amigos, que é isso? Aqui se dama por torre, tem duplo de cavalo aí capturando a dama de volta. Por isso a partida seguiu com o rei G8 e agora o cavalo vem para F5, protegeu a torre e também começa a ficar muito próxima do rei. C2 dispara o peão, dama G6 com cheque, dama por F6 com cheque. Temos agora dama G6 com cheque e aqui mais um lance brilhante do Niemann para arrematar. Cavalo H6, meus amigos. E nessa posição o Zé Roberto abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais pro Zezinho. Aqui dama por torre seria uma possível continuação, ó. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Como é que faz aqui? Inserir continuação. Dama por torre seria uma possível continuação. Estaria vindo dama G8, cheque. Rei E7, cavalo F5, cheque. E depois de rei F6, dama G5, cheque. Raque. Rei F7 jogado, cavalo por D4, raque. Aqui não é cheque, mas a gente teria uma posição completamente vencedora para Hans Niemann, que mais uma vez vai para uma precisão monstruosa. 97,2% de precisão, 87,9%, 3 lances brilhantes do Hans Niemann. O lance cavalo, promoção para cavalo, depois aquele cavalo H4 e depois o cavalo H6, hein? Que cavalo brilhoso, um ilustre. E aqui nós tivemos o lance brilhante também do adversário, que foi aquele cavalo por E5, né? Recuperando o peão na abertura. Loucura, galera. Mais uma vez aqui, Hans Niemann faz 3.000 de performance de rating. E temos mais partidas. Vamos lá. Sheparinov contra Hans Niemann, meus amigos. Grande mestre 2.650 de rating. Abre a partida com C4, abertura inglesa. Cavalo F6, cavalo C3, E5. Temos cavalo F3, cavalo vem para C6, G3 indo pro finqueto. Bispo B4, o cavalo sai, ataca o bispo. E aqui E4 jogado pelo Niemann. Ele tá cheio das coisas diferentes. Ele tá jogando umas aberturas legais, o Niemann, né? Vamos botar barril aqui. A gente vê que está equilibrado, né? Ele tá com umas aberturas bem diferentes, bem interessantes. Cavalo H4 foi jogado roque. Temos o lance A3 atacando o bispo vem para C5. E aqui bispo G2. Jogou com certa velocidade aqui o Sheparinov. O Hans Niemann também. E segue agora com D6. Soltando o bispo. Temos o lance roque. Torre vem para E8. D3 ataca o peão central. Temos trocas. Peão toma, dama toma. E aqui o cavalo vem para E5. Ataca a dama. Ataca o peão do C4. A dama sai, continua protegendo o peão. E aqui C6 expulsa o cavalo. O cavalo volta. E aqui cavalo por C4 foi jogado. Por que o Sheparinov fez isso, né? Ele não podia ter tirado o cavalo para outro lugar? Por exemplo, o cavalo por F6, dama por F6. Não poderia ser uma possibilidade, porque aí o peão continua protegido. E ainda a vez das brancas aqui, bispo D2, poderia ter seguido dessa forma. De fato, é bastante curiosa a decisão aqui do Sheparinov de entregar, de sacrificar o peão do C4. Cavalo por C4 foi jogado. Cavalo A4, tentando justificar o sacrifício do peão, uma vez que o cavalo está atacado e o bispo também. E Hans Niemann segue com o lance bispo em E6, priorizando o cavalo. Temos o lance torre D1, apesar de ser perfeitamente possível trocar. Torre D1 foi jogado pelo Sheparinov, vai buscando jogo dinâmico, ameaça capturar, ameaça ganhar uma peça. É claro que o Hans Niemann não vai permitir. E nessa posição ele vai para um lance surreal. Lembra Bob Fischer? Eu quando começo a fazer esses vídeos mais longos assim, começa a me dar bastante calor aqui, tá na hora de ligar. Eu acho que é o negócio da orelha, a luz, né? Tudo junto, mais a emoção aqui da partida, porque realmente a partida aqui é emocionante. O lance que o Hans Niemann vai fazer, lembra Bob Fischer, né? Bispo por F2, meus amigos. Bispo por F2 foi jogado pelo Hans Niemann. O que ele tem na cabeça? A partida seguiu com rei por F2,
Cavalo G4 com cheque. Opa, tem reforço aqui na casa de 3, mas não tá muito claro. Aqui rei E1 foi jogado, acho que ficou com receio de jogar com rei G1, por exemplo, e depois expulsar esse cavalo e depois jogar com dama B6 e para ataques de checkmate, né? Vamos fazer o mate do Philidor lá? É sempre muito legal fazer o... Será que tem mate do Philidor aqui? Tem, não tem? Vamos fazer o mate do Philidor aqui, ó. Ai, que legal, né? É sempre legal fazer o mate do Philidor. A gente tem uma sequência bem perigosa aqui, né? Então, eu acho que ele ficou com receio aqui, jogou com rei em E1. E agora o Niemann segue com o lance B5 atacando o cavalo. E aqui já tem complicação, né? Porque se esse cavalo volta, por exemplo, para a casa de C3, de fato, dama B6 traz um ataque pra lá de perigoso, ameaçando o checkmate, ameaçando o cheque em G1, mas mais poderoso ainda, checkmate em F2, né? Então aqui realmente é um ataque muito forte. Por isso o Sheparinov, depois de B5, joga com esse lance torre D4 e devolvendo um pouco de material, mas o Hans Niemann, agora, claro, ele pode capturar aqui e aí ele jogaria provavelmente dessa forma e anularia um pouco o ataque aqui do Hans Niemann, teria 2 peças por uma torre, dá pra jogar. Mas nessa posição, depois de torre D4, o Hans Niemann segue com o lance cavalo cavalo de C em E3, né? Então simplesmente segue a partida atacando o bispo, atacando a dama. O bispo no momento tá defendido. Seguimos com o lance bispo por cavalo. Temos agora cavalo toma, a dama vem para C3 e agora o Niemann tranquilamente segue com o lance bispo D5. Isso é bizarro. Isso é bizarro, porque aqui ele não tá tendo tempo de capturar, né, a peça de volta. Então ele joga com o bispo D5, ele protege o cavalo, deixa esse cavalo bem forte aí. Ataca o bispo também mais uma vez. Temos agora o lance bispo E4. Aqui é possível jogar bispo toma e peão toma, também essa linha seria bastante possível. E o cavalo tá preso, né, cara, que insana essa partida. Essa partida é insana. Por isso a partida seguiu aqui depois de bispo D5, seguiu com bispo E4. Temos bispo por E4, dama por E3. Niemann segue com bispo D5 atacando a dama e vai recuperar a peça, hein? A partida segue com dama D2. B por A4 recupera a peça sacrificada 1000 lances atrás. Torre por A4 segue na partida a torre E5. Temos torre D4, mas depois de simplesmente G5, meus amigos. Cara, que lance foi esse torre E5? Preparando o G5, né? Sheparinov abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Ele pegou os 2 cavalos do canto. Esse cavalo já não tem mais volta também. Já não tem volta. Aqui ele tá cravado, né? O peão aqui tá cravado. Aqui o bispo pega. Já não tem mais pra onde ir. A torre veio aqui segurar tudo, né? Defender o peão. Não tem mais o que fazer. Abandona aqui a partida. Vamos dar uma olhada na precisão. Mais uma partida bizarra aqui do Hans Niemann. 97,4% de precisão com direito a lance brilhante. Bispo por F2, né? Um lance alienígena. E a gente teve aqui também, mais uma vez, uma performance de 3.000 de rating aqui de Hans Niemann pra cima do Sheparinov. E tem a saideira, vamos lá. Hans Niemann vai encarar agora o Solov. Solov de 2.588. Solov. Ivan Sokolov, um grande jogador da história do xadrez. Esse cara é das antigas, né? Vamos ver aqui. Sabia que eu lembrava desse nome. Esse é da geração lá do Yasser Seirawan, né? É aqueles GMs assim, top mundial. Ele chegou a fazer nome mundial do Sokolov. Deixa eu ver se a gente tem aqui a melhor classificação que ele já teve no ranking mundial. Mas ó, o cara que tinha mais de 2.700 em 2004 era top mundial, né? Deixa eu ver se eu encontro qual foi a melhor colocação dele no ranking, mas acho que ele foi top 10. O pico dele foi número 13 em julho de 1996, né? Número 13 do mundo. Um jogador de muito respeito, Ivan Sokolov, treinador, autor de livro. O cara é uma lenda, né? Treinador do Firuja. O cara é uma lenda. Vamos dar uma olhada na partida. Hans Niemann tem as peças brancas e abre a partida com o peão do rei E4. Temos E5, cavalos se desenvolvem. Abertura italiana, bispo C5, C3. Temos o cavalo em F6, D3. Depois de D6, Roque coloca o rei em segurança. H6 controla a casa de G5. Cavalo BD2, A5. Padrãozinho, né? De Rui Lopes, torre 1. Roque, o cavalo manobra para F1. De olho nas casas G3, F5. Cavalo E7 também manobra para a ala do rei. Temos aqui D4 atacando o centro. Peão toma, centro clássico. Bispo B6. Padrãozinho aqui de italiana por enquanto. E aqui H3 controla a casa de G4. D5 ataca o centro. E5 ataca o cavalo.
Temos cavalo em E4, bispo D3. E aqui C5 foi jogado atacando o centro. O Hans Niemann segue com cavalo G3 propondo trocas. Temos agora a possibilidade de dobrar peões e estourar essa diagonal. Sokolov não vai para esse lance, eu não entendo bem porque me parece um lance razoável você conseguir uma pequena vantagem, que é expor o rei do adversário e dobrar o peão, né? Mas o Sokolov é o Sokolov. E ele segue com o lance bispo F5. O cara é o treinador do Firuja, vamos respeitar, né? Aqui, com certeza, ele tem ideias aí diferentes. Seguimos com o cavalo por F5. O cavalo toma, bispo toma, peão toma. E agora a torre toma. O Sokolov sacrificou um peão. No entanto, ele tem uma ideia bem interessante agora. Ele segue com dama D5. A torre está atacada. A torre vem para casa de G4. E agora rei H8 foi jogado. Também é possível jogar C por D4. Recuperando aqui o peão e ficando com uma boa posição, enfraquecendo o peão central, né? No entanto, o rei H8 faz bastante sentido por conta dos ataques que começam a existir em cima da cravada aqui do peão. Portanto, o rei H8 foi jogado e nós temos agora o lance dama D3 atacando o cavalo. E aqui o Sokolov joga cavalo por D4. Cara, que espetáculo, né? Assim, aquele lance bispo F5 lá, ele não foi para cavalo por G3, mas ele foi para uma outra ideia e recuperou o peão e tá com uma ótima posição, atacando o peão central. O cara é uma lenda. A partida seguiu agora, só que agora é o seguinte, meus amigos. Não fosse pelo lance que o Hans Niemann encontrou agora, o Sokolov estaria um pouquinho melhor, né? Você vai trocar aqui, ó. As pretas já tem um peão passado avançado, esse peão tá enfraquecido, o bispo aqui tá fazendo muito bem, o rei já tá em H8. As pretas têm uma boa posição. No entanto, nessa posição aqui, meus amigos, o Hans Niemann vai para um lance extraterrestre. Cavalo G5 jogado aqui pelo Hans Niemann. Sim. O Sokolov paga pra ver. Fala, cara, não tem nada aqui. Você tá ameaçando checkmate. Vou tomar aqui, vou dar mate aqui, mate em 2. Não tem mate em 2. O peão toma controlando H4. Vamos ver então qual a ideia do Niemann. A partida seguiu com H pro G5. Sokolov paga pra ver. Niemann segue com bispo por G5. What? Tudo bem. Esse lance ameaça sequência de mate. Cheque. Seguido de checkmate. Portanto, algo deve ser feito. O Sokolov vai para uma ideia interessante aqui. Ele pode jogar com F5, mas é bem desesperador. Depois de um passando jogar rei G8, é bem desesperador jogar dessa forma. Para os seres humanos, o Sokolov me encontra um belo recurso aqui. Cavalo em F3 com cheque. É uma coisa linda, né? Essa partida aqui. Atacando a dama do Hans Niemann. Forçando a dama por F3. Agora o Sokolov consegue fazer as trocas. De outro mundo esses caras jogando. E o Sokolov agora vai para esse lance bispo D8. Eu não sei se seria... bispo C7 também seria bem interessante. Bispo D8 foi jogado pelo Sokolov. Niemann mantém o bispo agora atacando o peão. Aqui de C5. E agora bispo em E7 faz a proteção. E o Niemann segue com o lance rei H1. Dando a casa de G1 para a torre. Temos torre de F em E8. Niemann segue com F4. Temos o bispo em F8. Temos A4 paralisando tudo na ala da dama. Torre vem para casa de A6 e agora bispo vem para D2. C4 ganha mais mobilidade para o bispo. Temos o lance bispo C3 e agora a torre vem para casa de H6, ataca o peão. Rei H2 faz a proteção, bispo B4 propõe trocas e agora a torre de A em G1. Niemann já coloca pressão na coluna G. G6 foi jogado, parece que está tudo defendido agora. Niemann segue com torre D1, dominando a coluna aberta. Temos bispo toma, peão toma e a torre vem para E7, controlando a sétima horizontal. Niemann segue com torre D5, cara, essas fraquezas aqui não vai rolar, né? B6 foi jogado, Niemann segue com torre D4, atacando o peão. Torre C7 protege. Mas simplesmente depois de torre D6, meus amigos, Ivan Sokolov abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O Niemann se manteve com um peão a mais nessa partida e agora foi para cima das fraquezas do Sokolov e a posição simplesmente desmoronou, né? Não tem mais o que fazer, não dá para proteger tudo. Por exemplo, uma possível continuação aqui seria com torre B7, no entanto aqui torre C6 seria possível, ou mesmo F5 aqui, indo para linhas aqui, para ataques aqui mortíferos, né? Por exemplo, se peão toma a torre por H6, mate. Então, rei H7, por exemplo, poderia seguir com F6, né? Isso aqui não dá mais para parar. A torre vai vir para cá, né? Aqui B5, por exemplo, tentando um contra-jogo, poderia seguir como aqui? Como arrematar isso aqui, hein? Peão toma e joga um F4 aqui, né? Acho que é isso. Acho que essa linha aqui é muito forte, né? F5 com torre G7 com torre mate, né? Então aqui torre H5, por exemplo, impedindo F5, torre D7,
Torre D8, torre F8 talvez. Aqui E6 também, né? E6, peão toma, F7. Torre de H em F5, F8. Good game, né? Um final completamente vencedor aqui para as brancas. Galera, que bizarro, que bizarro. Vamos dar uma olhada aqui na precisão também dessa partida. Vamos lá. 96,3% de precisão para Hans Niemann, com direito a mais uma vez um lance brilhante, aquele lance alienígena. Cavalo G5. Hans Niemann mais uma vez faz uma performance próxima dos 3.000. 2.950, que de fato é a performance que ele tá fazendo aqui no torneio, olha só. Tava até mais, mas agora ele empatou na 8ª rodada. Então, a performance dele caiu um pouco, mas tá próxima ainda, acima de 2.900, né? 2.922 de performance de rating vai fazendo aqui no torneio. Niemann campeão aqui por antecipação do torneio. Olha aqui os resultados, né? Rank after round 8, 7 pontos o Niemann. Segundo colocado, Korobov com 5 pontos. E o Niemann, então, faltando apenas uma rodada, é campeão aqui do torneio. E o rating dele subiu bastante também aqui, olha só, né? A gente tá no site 2700chess.com, ratings ao vivo, 2.688.6, ganhando 29 pontos de rating aqui no torneio. De fato, é assustadora essa sequência aqui de vitórias, né? No torneio aqui da Paz, ó. Aqui ele ganhou rate, aqui ele empatou, perdeu um pouquinho, agora ganha, empatou agora nessa... E tem mais uma rodada, hein? Pode ser que ele fique mais próximo ainda dos 2.700 se ele vencer. Ele vai para 2.690 e pouco, mais uma vez, né? Vai se aproximando dos 2.700. Hans Niemann, meus amigos. Hans Niemann subindo aí nas escalas no xadrez mundial, mais uma vez. Vamos vendo como é que segue aí a última rodada, estamos curiosos. É isso, espero que você tenha gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!